Bom, então eu estou gravando um vídeo aqui para mostrar como a gente pode fazer um formulário utilizando o Forms da Google, que é o chamado de Google Forms. Então eu já estou aqui estou aqui no Drive. Esse local aqui, na verdade, é o local onde está a disciplina de cálculo 1, que está compartilhada entre nós professores. Então eu coloquei os dois arquivos docx com as perguntas. E agora eu vou clicar com o botão direito e aparece aqui várias opções. A formulários do Google, ela está dentro dessa opção mais, então eu clico aqui em formulários. Tem um detalhe aqui. Quando eu passo com o mouse por cima dessa flecha aqui, aparece com base em algum modelo um formulário em branco. Eu vou utilizar aqui um formulário em branco, ok? Fazer do zero aqui. E eu já vou criar e compartilhar esse formulário aqui. Bom, então ele carrega o formulário no primeiro momento. Esse formulário sem título, na verdade, vai ser o nome do arquivo onde vai ficar salvo. Depois eu mostro ele. Então eu posso botar aqui questionário de avaliação da disciplina de cálculo. Depois a gente pode botar, sei lá, avaliação da disciplina de cálculo 1. Bom, isso aqui depois pode ser alterado. Então eu vou inserir algumas perguntas, tá? Então, eu acho que antes de inserir as perguntas, eu vou mostrar rapidamente aqui esses menus aqui estão ao lado. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma pergunta, que é isso que eu vou fazer. Já aparece uma primeira pergunta aqui nesse ponto. Eu posso, nesse botão aqui, importar algumas perguntas de algum outro questionário. Aqui eu posso adicionar um título e uma descrição, como se fosse um label, por exemplo. Adicionar imagem, vídeo, e aqui eu posso adicionar uma seção. Eu vou adicionar duas seções iniciais aqui. Eu vou adicionar uma primeira seção, desculpe. Então, essa primeira seção aqui seria dados. Que dados seriam esses, né? Eu vou colocar dados como se fossem dados dos alunos para esse questionário aqui. Então, eu vou partir então para a primeira pergunta, que a pergunta aqui está como sem título, botar aqui nome completo. Tá? Então, o que é interessante, né? Que esse próprio formulário ele já começa a perceber que dependendo da pergunta que tu coloca, ele já muda o tipo de resposta, né? Tava com um tipo de questão e ele alterou para resposta curta, né? Que é justamente para colocar o nome e sobrenome. Mas a gente já pode observar que tem outras opções aqui, múltipla escolha, caixas de seleção e lista suspensa, tá? Então tem outras aqui embaixo, mas as que eu vou utilizar vão ser 2 ou 3 aqui para esse questionário, que é o suficiente. Depois, em outro momento, pode-se explorar isso aqui. Então eu botei o nome completo. Uma coisa que é interessante aqui, eu já vou passar para essa parte inferior aqui dessa pergunta, que eu posso clicar como sendo obrigatório, ele não deixa enviar o formulário sem deixar de preencher esse campo aqui. Nessa lixeira, é para excluir a pergunta, e esse outro campo aqui é como se fosse para um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, para duplicar essa minha pergunta que eu estou fazendo. Então, criei a primeira pergunta. A segunda pergunta, que eu vou colocar sobre os dados de identificação da pessoa que vai responder, seria, sei lá, número de matrícula. Tá? Seria um outro campo que eu posso, uma outra pergunta que eu posso colocar. Também resposta curta, e olha que interessante aqui, como eu escrevi a palavra número, ele já coloca algumas opções aqui de como é que eu posso fazer um filtro dessas minhas respostas. Então, o número de matrícula na universidade é um número, mas eu posso colocar um texto, comprimento, expressão regular. Então eu vou deixar número aqui, tá? Então, eu também vou deixar como campo obrigatório. Isso aqui a gente pode discutir depois, só estou trazendo opções de como é que a gente pode construir um formulário mesclando essas perguntas, campos obrigatórios e resposta do tipo número, do tipo texto. Vou adicionar aqui uma terceira pergunta. Tá? Então a terceira pergunta seria o curso, né? O curso que ele está fazendo. Para essa disciplina nós temos vários cursos. Então, ao invés de utilizar texto curto como texto, como número, eu vou utilizar aqui uma lista suspensa. O que vai ser uma lista suspensa? Vai ser mais ou menos isso aqui. Quando ele clicar nessa lista, vai aparecer vários itens. Então, na opção 1 aqui, eu vou apagar essa opção 1 aqui, vou colocar alguns itens aqui
sei lá, é a primeiro, eu acho que é Química Forense, Forense, acho que esse curso é o 7.800. Tá? Já vou clicar aqui no número 2, ó. Quando eu cliquei no 2, ele já abriu uma terceira opção, caso seja necessário. Aqui eu vou botar o 3.900, que eu sei que é outro curso que nós temos, Ciência da Computação. Tem o 3910, que é Engenharia da Computação. Tem mais um outro curso que é 6.100, Engenharia de Materiais. E tem um último curso que é o 6.400, que é Engenharia Hídrica. Eu acho que são esses. Hídrica. Opa, ok. Fechou aqui. Certo? Então estão aparecendo esses cursos aqui. Eu também vou marcar como obrigatória esses campos aqui. Eu acho que são esses cursos que a gente está. Depois tem que verificar isso aqui. Então, a primeira seção que eu coloquei, né, seria dados. Né? Aqui está a seção 1 de 12. Nós já temos duas seções aqui. Eu botei avaliação da disciplina de cálculo 1. Aqui eu até posso mudar. Eu posso botar dados para cá. Não sei se dá para... Vou copiar e colar. Dados. E eu posso... isso aqui é interessante, ó. Aparece esses 6 pontos aqui, ó. Então, eu vou arrastar aqui para outra seção, ó. Olha que interessante. É só manter o botão esquerdo do mouse pressionado, ó. Aqui, ó. Pressionei o botão esquerdo. Arrasto para essa primeira seção aqui e trago para cá. Então, Inclusive, eu posso trocar a ordem das perguntas, tá? E vou trazer o curso também para cá. Ok. Tá, então, a primeira seção, ó, seção 1 de 2, eu botei dados. Depois a gente pode botar aqui dados de identificação do aluno, sei lá, uma informação qualquer, dados de identificação do aluno. Tá? Então, essa é a primeira seção. Aqui o formulário sem título, ali apareceu dados, porque é a primeira seção. Normalmente ele bota o nome da primeira seção como nome do arquivo, mas eu vou colocar aqui questionário de avaliação, cálculo 1, calendário alternativo 1. Depois a gente muda esse nome aqui, tá? Bom, vamos para a seção 2, que aparece com dados aqui, mas eu vou colocar algumas perguntas aqui, né? Vou botar aqui, sei lá, sobre a disciplina. Que a gente até elencou aquelas 10, tem aquelas 10 perguntas que a Regiane mandou. Ok, então eu vou começar a colocar aquelas perguntas. Eu deixei o arquivo aberto aqui para não precisar digitar, vou só copiar e colar. Então a pergunta vai ser, você já tinha cursado cálculo 1 antes? O que é interessante, né? Como se trata de uma pergunta, ele já sugere algumas opções, ó. Eu vou colocar como sim ou não, sim e não, coloquei essas duas opções, teria o talvez, mas acho que não se aplica para essa situação, e automaticamente o tipo da pergunta já vira múltipla escolha. Tá? Então também vou colocar como campo obrigatório, depois a gente pode discutir isso aqui. Vou colocar alguma outra pergunta aqui, pergunta 2. Você participou de algum módulo do projeto Gama? Se sim, qual? Aqui eu vou deixar, ele já sugeriu o parágrafo, tá? Mas pode ser resposta curta. Seria interessante, né? Talvez colocar isso aqui como lista suspensa e colocar aquelas opções, né? Sei lá, não participei. A outra vai aqui, módulo de limites. Tem também módulo de derivadas. Tem outro módulo de integrais. Tem três funções, né? Módulo de funções. Nossa, ficou a ordem aqui. Mas olha só, aqueles mesmos 6 pontos que eu posso mudar a pergunta de lugar, eu posso mudar o item também de lugar, tá? Então eu posso reordenar aqui. Deve ter um módulo aqui de alga, né? Eu não sei se é funções, mas eu sei que tem um módulo também de matemática básica. Matemática básica. Tá, vou colocar esses itens aqui, depois a gente pode complementar. A ideia é gravar o vídeo para mostrar como é que a gente pode fazer essas perguntas aqui. Uma outra pergunta que eu vou adicionar, que era a pergunta número 3 que aparece lá. Você já conhecia o Moodle, né? Eu acho que aqui a gente pode botar o e-aula, tá? A gente pode botar sim e não como resposta. Quarta pergunta. Vou colocar um botão aqui de adicionar. Quantas horas semanais de estudo você se dedicou para o cálculo 1? A gente pode botar múltipla escolha ou pode botar resposta curta.
Se fosse, por exemplo, múltipla escolha, que eu acho que eu não utilizei nenhuma ainda aqui, eu poderia colocar aqui de 1 a 2 horas. Só vou copiar aqui para otimizar o tempo. De 2 a 4 horas. De, sei lá, 4 a 6 horas. E eu vou botar aqui, sei lá, mais de 6 horas. Até que bom tamanho. Claro, se não ficar legal isso aqui, depois a gente pode mudar para resposta curta. Foi só uma ideia para poder mostrar um outro tipo de pergunta aqui. Qual a porcentagem de videoaulas você assistiu? Eu posso botar aqui resposta curta. Ver se tem mais alguma opção que eu possa colocar. Validação da resposta. Eu já coloquei número aqui, tá? Então, continuando aqui, eu vou adicionar outra pergunta. Qual conteúdo você encontrou mais dificuldade? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, para que o aluno possa responder. Mas eu também posso optar por caixas de seleção. É só uma ideia. A gente pode configurar isso aqui como... a gente pode verificar isso aqui, mas na disciplina de cálculo 1 a gente teve, sei lá, funções. Eu vou tirar outra aqui, funções trigonométricas. E que é interessante aqui que eu posso... então pode ser mais de um item, né? Isso achei legal. Depois a parte de limites. Derivadas. Bom, por que eu estou colocando esses itens aqui meio que pré-estabelecidos, né? Porque na hora que os alunos preencherem esse formulário, é interessante porque o próprio formulário do Google vai mostrar alguns relatórios em gráficos. E isso é bem interessante quando as respostas já estão um pouco delineadas. Isso fica legal para poder enxergar algumas coisas interessantes. Então aqui outra ideia, né? Como você fez para sanar suas dúvidas, né? Aqui seria outra sugestão. Eu vou deixar como parágrafo aqui, para eles escreverem que tirei dúvida pelo fórum de dúvidas, eu mandei mensagem direta via Cobalto para um dos professores, eu mandei mensagem privada pelo próprio e-aula para os professores. Bom, quais pontos podem ser melhorados no ensino remoto de cálculo 1? Também vou deixar como parágrafo. A próxima pergunta, o que você destaca como pontos positivos na disciplina de cálculo 1, né, turma 51. E aí uma última pergunta, na verdade não é uma pergunta, na verdade é só um campo que vai ficar em aberto, que é críticas ou sugestões, né? A gente pode deixar, essa aqui eu acho que eu deixaria em aberto mesmo, né? As demais eu acho que até colocaria obrigatório. Eu posso personalizar o tema, ou seja as cores, a imagem de fundo, então eu estou com lilás aqui, mas eu posso escolher outras cores, por exemplo. Eu posso também mudar o estilo da fonte. E eu vou para esse item aqui, visualizar. Então, a partir do momento que aparece, que eu cliquei naquele olho ali, visualizar, ele vem para essa tela, que ele abre uma outra aba do navegador e mostra a primeira seção do meu formulário. Então, olha só, ele já coloca aqui que esse asterisco aqui significa campo obrigatório. Vou fazer um teste aqui, sei lá, Maurício. Número de matrícula, sei lá, 2314. O curso, teria que escolher um curso, vou botar Química Forense aqui. Então, próxima página. E aí, tá, você já tinha cursado cálculo 1 antes? Sim. Você participou de algum módulo do projeto Gama? Olha só, aqui apareceu como lista suspensa, ó, certo? Isso aqui não ficou legal, porque a pessoa pode ter participado de mais de um módulo, tá? Então, eu vou voltar lá no formulário, vou arrumar isso aqui para poder corrigir o tipo de resposta dessa pergunta. Já conheceu o aula, uma resposta de verdadeiro ou falso. Olha que interessante, ó, aparece um botãozinho para limpar a seleção, ó. Não conhecia, por exemplo. Quantas horas eu me dedico para cálculo 1? Tá? Então, eu senti dificuldade em funções trigonométricas e limites. Tá? Ó, ficou uma opção 5 que eu também preciso corrigir. Eu vou editar esse formulário, tem esse lápis aqui. Ó. Então, eu vou deixar esse site de observação e volto aqui para a edição. Tá? Então, eu volto para cá. Lembrem que aparece a opção 5 aqui. Ó. Essa opção 5 tem que sumir. Então, vem aqui, clico excluir. Ó. Já aparece um X e apareceu só de funções até derivadas. Aqui, ó, aqui aparece como listas suspensas, né? Eu quero como caixas de seleção. E é legal porque ele não apaga os itens que eu já havia preenchido aqui. Eu acho que era isso aqui. Vou clicar novamente aqui em visualizar. Vou botar o nome aqui.
Maurício, matrícula 1234, 1223, curso, vou botar aqui engenharia de materiais, passei para a próxima página e é isso aqui. Tá? Agora sim está funcionando e aquele item que aparecia aqui de item 5 aqui, ó, também sumiu. E isso aqui é interessante, ó, antes de mostrar o resultado de um outro formulário, esse botão enviar aqui, ó, tá? Isso aqui é importante. Eu posso coletar os endereços de e-mail, que eu já havia comentado sobre isso, eu posso enviar para algumas pessoas isso, eu posso botar o endereço da pessoa aqui, endereço de e-mail, esse envio de e-mails, é critério de cada um. Eu gosto de mandar esse link aqui para preencher. Como tem esse endereço aqui muito grande, eu gosto desses endereços curtos, ó. Então, olha só, quando a gente vai pedir para uma pessoa preencher esse formulário, a gente bota esses endereços curtos aqui. Então, eu vou copiar aqui, copiei. Tá? Foi copiado para a área de transferência. Eu vou fechar essa janela aqui. E agora eu vou abrir um outro navegador que eu tenho aqui. Ok, agora eu estou na aba aqui do Firefox. Eu vou colar, né? Vou dar um Ctrl V aqui. E aquele link lá. Como se fosse uma pessoa que recebeu aquele link para poder preencher. Bom, então aqui eu estou com outro formulário que foi feito, né? Que é uma ata de presença aqui. E aqui pede nome completo, idade, cidade, etc. Tá? E nesse formulário aqui as pessoas responderam. E aqui nessa outra aba aqui aparece a resposta. Então 28 pessoas responderam. Se eu abrir essas respostas, né, eu já passei rápido porque aparece o nome das pessoas ali. Mas aqui já aparece um gráfico em barra sobre a idade das pessoas. E isso aqui que eu estava comentando antes sobre tentar deixar pré-estabelecido algumas respostas para que a gente já tenha uma certa ideia, né? Então ele acaba mostrando gráficos em pizzas, tal, o percentual de pessoas que é da cidade A ou da cidade B, e isso é bem interessante, tá? Então, basicamente para criar um formulário no Google Forms é isso aí.